aos Hebreus 12, 17. Diz assim a palavra: como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão. Leia comigo agora. Embora buscasse a bênção, uau, ele chorou e não conseguiu reverter a decisão. Agora vamos entender esse contexto. Vamos para Gênesis, capítulo 25. Lemos Hebreus, Novo Testamento, Gênesis 25, 29. Dramático, né? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Curva a sua cabeça. Eu não vou dar uma palestra, eu não vou dar um curso. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que nós precisamos ouvir o Senhor. Ouvir tanto que o nosso coração tenha paz. Ouvir tanto que as decisões que eu tenho para tomar estejam bem assertivas. Senhor, fala conosco nesta manhã. Leva-nos para entender a tua vontade, Senhor. Que não seja a minha vontade, que eu não atrapalhe o que o Senhor tem para falar. Eu não tenho a mínima noção de como essas palavras vão chegar ao coração de cada um deles, mas eu sei que cada um aqui vai ter a resposta da sua necessidade. Fala conosco, Senhor, através da sua doce palavra. Leva-nos a compreender os teus desejos, Senhor, e nos faz entender que nós não somos erro, mas o Senhor é um Deus vivo, que tem planos para nós. Oh Deus, acenda o nosso coração nesta manhã, desperte o nosso espírito. Nós cremos na tua presença, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar com você sobre um homem chamado Esaú. Eu tenho pensado nele nesses últimos dias, principalmente na minha viagem que fiz, meditando nesse personagem. E talvez você que não nasceu criado dentro de uma igreja, você que não é habituado, talvez Esaú seja um nome meio estranho para você, porque de verdade ele não é um personagem muito famoso. O nome dele não é muito conhecido. A gente ouve muito sobre Abraão, Isaac e Jacó. Agora Esaú não. Esaú é um nome que não está muito presente nas pregações. Ele é normalmente citado quando a mensagem prioriza Jacó. Mas a verdade é que Esaú era para ter destaque. Esaú era para ser alguém muito importante. Todos os direitos que Deus reservou para Abraão, transferidos para o filho Isaque, deveriam ter sido transferidos para Esaú. Todos. Não só as bênçãos financeiras, porque Abraão era muito rico, mas todas as bênçãos espirituais. Ele deveria ser o herdeiro de Isaque. Esaú deveria ser o grande patriarca da nação de Israel. Esaú deveria, da sua linhagem, dar origem às tribos que iriam povoar a nação de Israel. Direitos, propriedade, intelectualidade. Esaú era para ser o grande homem. Mas ele perdeu tudo isso, simplesmente porque ele teve fome. Ele perdeu tudo, porque ele estava com fome. Você conhece a história? Um dia ele estava caçando, chegou cansado em casa, não tinha tido êxito na caçada, e o irmão gêmeo dele, Jacó,
estava no fogão fazendo uma grande sopa de lentilha. E a gente tem essa mania de que quando as coisas dão errado, a gente não se preocupa com mais nada. Sim, a raiva tem o poder de roubar a nossa bênção. A raiva tem o poder de tirar de nós a autoridade. Porque de repente eu me encho de direitos, me sinto injustiçado, fiz tudo para dar certo e não deu certo, fiz tudo para acontecer e agora parece que eu tenho o direito de desistir de tudo, de largar tudo, de banalizar a minha vida. Ele chega em casa cansado, com fome, o irmão gêmeo Jacó está no fogão, um cheiro de sopa de lentilha, uma pessoa com fome, sentindo o cheiro de comida, é atraído na hora, e porque ele estava com fome, Jacó faz uma proposta: você quer minha sopa? Eu sei que você é o primogênito do pai. Eu sei que você vai ter direito a tudo que o pai tem. Então eu te dou a sopa. Mas você me dá o seu direito de primogenitura e você jure por isso. Quando a gente ouve essa história, a gente foca muito no Jacó, porque Jacó já tinha uma fama de trapaceiro. O nome Jacó significa trapaceiro, ele já nasceu segurando no calcanhar do irmão, querendo ser primogênito. Jacó já era um camarada estranho. Então a gente, quando resolve essa equação da troca da primogenitura pela sopa, a gente já fala que a culpa é do Jacó. Está vendo? Jacó é trapaceiro, Jacó enganou Esaú. Mas a verdade, desculpa irmãos, a culpa não foi de Jacó. A gente foca demais no histórico de Jacó para dizer que a culpa é dele. Não, mas a culpa foi da estupidez de Esaú. O quanto ele foi estúpido, porque se nós fizéssemos uma analogia aqui, Jacó está propondo trocar uma Ferrari por um patinete. Eu tenho uma sopa de lentilha, e você tem todo o direito, porque o primogênito assim herdava, você tem todo o direito que papai vai te deixar, espiritual, financeiro, material. Vamos trocar uma sopa por tudo isso? É uma Ferrari por um patinete. A culpa não é de Jacó, que fez a proposta da troca. A culpa foi que Esaú foi um estúpido. Ele recebeu uma proposta ridícula, mas porque ele tem uma fome, porque ele está incomodado, porque ele está tendo uma semana difícil, porque ele está tendo um dia que nada deu certo, porque ele simplesmente está ouvindo desaforos de alguém que não merecia, porque ele está se achando uma vítima, ele se sente no direito de abrir mão daquilo que o faria governar, de abrir mão daquilo que o faria triunfar, todos os seus direitos trocados por uma tigela de sopa. Todos eles. Ele não perdeu tudo para Jacó. Ele não perdeu tudo por conta de um truque do irmão. Ele perdeu, repito, porque ele foi um estúpido. Ele tomou uma decisão estúpida, porque ele permitiu que uma necessidade temporária lhe fizesse tomar uma decisão permanente. Quantas vezes a gente toma uma decisão definitiva por conta de uma necessidade que daqui a meia hora resolve? Quantas vezes a gente troca algo que vai abençoar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, por conta de uma fome, por conta de um problema de 30 minutos, ele abriu mão de uma vida de 30 anos. É muito triste isso. É muito triste. E a culpa não foi de Jacó. E eu me pergunto, quantos de nós hoje estamos aqui sentados dizendo: pastor, não estou tendo mês de julho, nada bom, nada bom. Tanta coisa acontecendo na minha vida, tanta injustiça, não é justo. E a fome está vindo. E sabe o que é interessante? Sempre tem um fogãozinho fazendo uma sopa perto de você. Sempre tem um negócio que aparentemente vai melhorar o seu dia, o seu momento. Só que sempre essa sopa vai propor uma troca. Nós precisamos refletir, meus irmãos, quando você tenta resolver um problema temporário com uma decisão definitiva. Quando você tem um problema, por exemplo, no seu casamento,
que é temporário. Você já passou por outras crises assim, mas aí você toma decisões definitivas. Eu vou sair de casa, eu vou embora, eu vou largar tudo. Ou você está no seu trabalho, você está tendo um dia terrível, e parece que ir no RH pedir a conta é a melhor decisão. E você esquece que você tem conta para pagar, e você esquece que você tem filho para criar. E você esquece que você tem despesas, que você pode sair daquela empresa, mas de uma outra forma, de um outro jeito, e não movido pela porta da fome, e não movido porque você está tendo um dia ruim. Cuidado com decisões permanentes, com problemas temporários. Tem problemas que se resolvem em meia hora, e a solução não pode comprometer a sua vida. Esaú vendeu a sua primogenitura. A fome logo iria passar, mas a frustração, a vergonha, ficaram para sempre. É isso que o inimigo faz com a gente. Satanás sempre vai propor uma troca, onde aparentemente eu tenho uma saciedade, em troca da minha autoridade espiritual, em troca da minha paz, em troca da minha família, em troca dos meus sonhos. É aqueles 10 minutos de prazer, que vai custar tudo na minha vida. Tudo. Eu repito para você, Esaú trocou 30 anos por 30 minutos. É isso que esse texto fala. Agora, escute aqui. Quando a gente fala sobre esse texto, o mais perturbador para mim não é a estupidez de Esaú, porque a verdade, posso falar a verdade? Todos nós aqui somos um pouco estúpidos alguma vez na vida, sim ou não? A gente não pode ficar aqui massacrando Esaú, porque quem de nós nunca tomou uma decisão estúpida? Todo mundo, eu já tomei várias. Quem de nós nunca se precipitou? Então assim, não adianta a gente ficar aqui, tá vendo Esaú? Nós temos um pouco disso. Parece que alguns até fazem curso de estupidez. Parece que alguns são pós-graduados. E eu repito, o que me perturba não é essa estupidez de perder, porque no fundo todos nós em algum momento somos estúpidos. Tem pessoas que são estúpidas, é só olhar para as fotos e perceber. Tem pessoas que são infelizmente estúpidas em seus relacionamentos, troca de 5 maridos, 5 esposas, só muda o nome, mas é o mesmo perfil de pessoa. Tem pessoas que são estúpidas, é só perceber o quanto ainda sofrem pelos mesmos problemas. Mas o que me choca aqui é que a Bíblia diz que Esaú chorou. Ele chora. Quando ele vê que fez a estupidez, ele chora. Quando Isaac termina de abençoar Jacó, a Bíblia diz que ele chora. Eu quero mostrar isso para você. Vamos lá para Gênesis 27, 30. Vamos lá. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe ao pai. E lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Ele respondeu: eu sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu essas palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao seu pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu constituí Senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele, e a ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Sobrou nada. Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me, meu pai. E então chorou.
Esaú em alta voz. Põe para mim o versículo 41 do Gênesis 27. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera. Põe Hebreus 12, 16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção que foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse. Após a sua decisão estúpida, a vida de Esaú mudou radicalmente. Mas não é isso que eu quero explorar aqui. A gente sabe que ele perdeu tudo. O Isaac falou assim: eu não tenho nada para declarar para você, já declarei tudo para o teu irmão. Mas o que é grave aqui, é isso que eu quero pegar na palavra, é que você sabe que Esaú perdeu tudo, mas eu quero frisar aqui, que a estupidez, ela pode ser um sistema. A estupidez, ela pode ser um padrão difícil de escapar. Quando Esaú fica sabendo que Isaac chegou na frente dele, pediu a bênção para o pai antes, quando ele vai dizer para o pai: ó pai, não é à toa que ele chama Jacó, porque ele já me enganou por 2 vezes, já me enganou por 2 vezes. Eu pergunto para você, Jacó enganou Esaú a primeira vez? Não, ele não enganou. Se eu propor para você trocar algo comigo, eu posso propor o que eu quiser. A decisão de aceitar ou não, de quem é? É sua. É sua. Se eu te der R$1 e falar, me dá 1.000, se você quiser topar trocar, está tudo bem. Mas na cabeça de um sistema estúpido, a culpa nunca é minha. O erro nunca é meu. Esaú está nervoso e irado, e a Bíblia diz que ele tenta reverter com lágrimas a decisão do pai, e ele não consegue. E é sobre isso que eu quero falar aqui, esse sistema de estupidez, que mesmo uma pessoa indo para o buraco, mesmo perdendo tudo, mesmo perdendo a vida, mesmo perdendo os sonhos, enche os olhos de lágrimas, chora, se lamenta, mas o sistema da estupidez não faz reverter aquilo que o perdeu. Irmãos, apesar do desejo de mudança, apesar do desejo de uma vida nova, de uma família nova, lágrimas derramadas não bastam. É sobre isso que esse texto está falando. Não adianta chorar, não adianta a gente derramar os olhos no chão e dizer, olha Senhor, eu quero, porque nós somos muito bons em choro, somos muito bons em chorar, mas a Bíblia deixa claro que embora Esaú tivesse tentado reverter a decisão com lágrimas, ele não conseguiu. Ele chorou, ele se entristeceu, mas ele não foi capaz de fazê-lo. Por quê? Qual é a razão de não se libertar? Porque ele não estava arrependido. Ele não estava dizendo, eu fui um tolo, eu fui um precipitado, eu deixei a fome. Não, a culpa é de Jacó. A culpa é de Jacó. Se aquele meu irmão safado sem vergonha, é por ele que eu estou assim, é ele que me fez sofrer. Vagabundo do Jacó, sem vergonha do Jacó. Oh, Jacó, e ele chora, oh, Jacó. O sistema da estupidez está ali. Esaú estava destinado a estar numa linhagem de grandeza, e ele perdeu o seu maior momento por uma sopa, mas em momento algum ele olha para si mesmo e diz, a culpa é minha, sou eu desgracei a minha vida, eu fui um tolo, eu não soube parar os meus instintos. E quando ele tem a oportunidade de quebrar esse ciclo na presença do pai, ele diz, pai, eu errei, o Senhor pode me abençoar? Eu vendi a primogenitura, pai, eu estou com vergonha, eu troquei tudo por uma sopa, há uma doença na minha cabeça, pai, não sobrou bênção nenhuma, mas põe a mão aqui na minha cabeça, peça para Deus me curar, peça para Deus melhorar minhas escolhas, pai. Sim, pai, coloca a mão na minha cabeça, não sobrou carro, não sobrou casa, não sobrou dinheiro, não sobrou bênção espiritual, pelo menos me livra dessa patologia de estupidez, porque eu não quero estar preso
Eu não quero estar preso a um padrão de estupidez. Eu não quero só mudar o nome do próximo serial killer que vai entrar na minha vida e me destruir. Eu não quero ser atraído constantemente para decisões estúpidas. Eu não quero dar 2 passos para frente e 15 para trás. Eu não quero mais conviver com esse padrão de gente. Eu não quero mais me relacionar. Eu não quero mais sofrer na mesma área. Eu não quero mais apanhar no mesmo lugar. Eu não quero mais tomar esse mesmo golpe. Eu não quero mais ser enganado por esse perfil que parece que estou sempre sendo enganado e eu só consigo chorar, não pelo que eu estou revoltado com o sistema, mas pela culpa. Eu falo, eu sou um idiota, eu sou um burro, como pode? Mas logo quando as lágrimas passam, o sistema da estupidez continua lá. O meu choque aqui é que a Bíblia deixa claro 2 vezes que ele está chorando, não porque ele está arrependido, mas ele está chorando por conta das consequências da estupidez. Ele não está chorando porque ele quer uma vida nova, ele não está chorando porque ele quer ser uma pessoa nova, ele não está chorando porque ele está dizendo que burrada que eu fiz, como eu sou um ignorante, como que eu pude fazer isso, porque quando isso dói, é triste olhar para nós mesmos, encarar, mas é aí que muda. Ele não está chorando porque ele está arrependido, ele está chorando porque está doendo, ele está chorando porque está com vergonha, ele está chorando porque ele está com raiva, ele está chorando não é porque ele quer mudar de ideia, não é porque ele está arrependido, não, ele está chorando porque ele está com medo de ser exposto, ou seja, ele chora porque ele está triste, não com o sistema da estupidez, mas ele está triste por conta da consequência. As emoções de Esaú choram, mas ele nunca buscou uma mudança inteligente. E é isso que as igrejas se enchem hoje. As igrejas se enchem de pessoas que vêm chorar, não atrás de uma mudança de vida, mas elas choram porque eu estou com medo das consequências, eu estou com medo de enfrentar o dia de amanhã. Mas a gente não para dizer, puxa vida, como eu fui burro, como que eu pude trocar tudo que Deus tinha para mim, meu Deus do céu, por um prato de sopa. Como que eu pude trocar tudo que Deus tinha para mim? Alegria, paz, júbilo. Nada mais precioso do que colocar a cabeça num travesseiro e dormir em paz, irmão. Nada mais precioso do que ter a sensação de estar no caminho certo. E não importa a velocidade, como é poderoso se sentir progredindo em qualquer esfera da vida, como é gratificante, maravilhoso. E a Bíblia deixa claro, ele chorou, mas não mudou a pessoa. Ele chorou, mas não mudou a mente. Ele chorou, pôde até gritar, eu fui burro, mas ele nunca disse, eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado, eu preciso de ajuda, eu preciso de Jesus, eu não quero continuar minha vida nesse ciclo de estupidez, eu não quero. A grande questão é que as lágrimas, elas podem tocar o coração de muita gente. Nós trabalhamos com lágrimas. Um filho consegue comover um pai se o choro for muito bom. Um marido consegue comover uma esposa. As lágrimas são maravilhosas, mas as lágrimas não tocam o coração de Deus, porque Deus sonda o coração. Deus sabe quem a gente é de verdade. Deus sabe a essência do que está acontecendo. E a pergunta é, nós vamos continuar com os padrões de estupidez, fazendo bobagens, perdendo direitos e chorando, ou nós vamos chorar e dizer, Senhor, muda-me, muda o meu comportamento, eu não quero mais lidar assim, eu não quero mais lidar com as pessoas assim, esse jeito de falar, esse jeito de me faz perder oportunidades, eu estou indo bem na empresa, de repente me dá aqueles 5 minutos, eu xingo um, xingo o outro, aí eu quero que as pessoas entendam, porque eu tenho sangue italiano, porque eu tenho sangue espanhol. Não, você é um estúpido, estava indo bem, as pessoas estavam começando a gostar de você, você estava super bem, mas um dia você está com fome e quer comer um prato de lentilha. Casou para ser feliz e um dia o trabalho está nervoso, aí chega em casa e quer descontar na esposa. Por quê? Porque minha mãe e meu pai a vida inteira brigaram, meu pai e minha mãe a vida inteira um agrediu o outro, e aí, pastor, não, você tem que quebrar o padrão.
Nós temos que quebrar. Enquanto nós tomarmos decisões estúpidas e chorarmos apenas por ela, não vai dar certo. Fala comigo, lágrimas não são sinais de arrependimento. Mas a Bíblia diz, em Mateus 7,7: pedi, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Esaú não encontrou porque não pediu, mas se eu pedir, eu encontro. Se eu falar, Senhor, está aqui as minhas lágrimas, mas não são lágrimas de raiva. O texto deixa claro que quando Jacó vai embora com a bênção, o sentimento de Esaú era um só: ódio, raiva. Ele queria matar o irmão. Ele queria matar. Ele foi um ignorante, mas ele estava com ódio de alguém. Quantas vezes a gente poderia se livrar de um sentimento de traição se nós simplesmente assumíssemos a nossa parte? Ah, pastor, mas a culpa foi toda dele. Mas quem trouxe ele para a sua vida? Veja, não é assumir a culpa de tudo porque eu sou um valente, um guerreiro, mas é entender que não dá para terceirizar o que é meu. Deus não fala a homens caídos. Deus não fala a pessoas que são vítimas. A Bíblia diz que Ele é Senhor de senhores e Rei de reis. E até que você seja senhor das suas responsabilidades, Ele não vai ser o seu Senhor. Não tem como a gente ser coitado se Ele nos deu Jesus. Ele nos deu Jesus. Eu tenho Jesus. Jesus é a minha força, Jesus é a minha vida, Jesus é a minha esperança. Eu não sou uma vítima, eu tenho Jesus. Eu tenho o Espírito Santo ao meu lado, que posso orar a qualquer momento, e não importa o momento, Ele vai estar ao meu lado, Ele vai me consolar, Ele vai me dar. Eu tenho a palavra de Deus, que é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Eu tenho uma salvação eterna, eu não vou morrer. Como é que eu posso estar dizendo que eu estou chorando, preocupado com alguém? Não, não. Senhor, muda a minha mente, muda o meu comportamento. Senhor, muda a minha vida. Eu não quero chorar. Eu não quero chorar apenas por constatar a minha estupidez, mas eu quero que o Senhor olhe para mim e veja que eu quero mudança. Deus tem uma bênção para nós aqui, meus irmãos. O maior desejo do inimigo é destituir você da sua posição. O inimigo quer desfigurar a sua origem. A gente fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas não era para ser Jacó. Era o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Quando Deus vai falar para Moisés quem eu sou, Ele vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nome dele foi tirado, e a culpa foi dele. A culpa foi dele. Satanás quer tirar nossos nomes de lugares, quer destruir nossas famílias, quer arrebentar com a nossa vida espiritual. Você que era um estandarte, um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, hoje olha para si mesmo e diz: eu não me reconheço mais. Parece que eu sou um patinho feio na lagoa. Eu não me encaixo em lugar nenhum. Eu não sei quem eu sou. E aí a gente pode sentar para conversar e você tem uma lista de coisas que empurraram você para esse esfriamento. E aí você diz: olha, eu voltei a beber porque o pastor, olha, eu voltei a fumar porque aquele irmão, olha, eu realmente traí minha esposa porque o fulano, olha, realmente eu não consigo me firmar em lugar nenhum porque a religião, eu não consigo servir a Deus porque eu não acredito nisso. E sempre tem um Jacó que vai dizer: eu abri mão do que Deus tem para mim. Isso é mentira. E aí a gente chora, a gente monta aqueles grupinhos de apoio em casa, aquelas pessoas que são carniceiras, que nenhum deles quer gerar nada em você, ao contrário, só quer abrir cova. Aí senta do nosso lado e fala: é assim mesmo, você tem razão, ninguém presta mesmo, igreja não presta, pastor não presta, esse negócio de Bíblia é bobagem, vamos beber, vamos fumar, vamos cheirar, vamos ser alguém diferente, vamos aproveitar o mundo. E você diz: é isso aí mesmo. E eu tenho ódio de todo mundo que fala de Deus para mim. Eu tenho ódio porque a culpa é deles, se não fosse eles. E você pode viver a vida inteira assim, maravilhoso, uma vida inteira assim. Só que vai chegar um dia que você vai ver que tudo que Deus tinha para você é o melhor, tudo que Deus tem para você é o melhor. Você não é um erro de fábrica, você é sonho de um fabricante que tem manual. O manual está escrito de Gênesis a Apocalipse. Você não é filho do teu pai e da tua mãe, não, você é filho de Deus. Você não é um erro de projeto. Deus tem planos para
você, e o melhor de Deus está em Deus. Em nome de Jesus, o diabo vai colocar sopas ao teu lado. Coma aqui, você está com fome. Eu estou tendo uma semana difícil, mas a Bíblia diz, ele diz: eu sou o pão do céu. Se você tem fome, Jesus é o pão. Não coma da sopa de Jacó, coma do pão vivo que desceu do céu. Não troque 30 anos por 30 minutos. Não troque a sua primogenitura por um pratinho de sopa bem cheiroso, porque aquilo que Deus tem para você sempre é o melhor. E se você está hoje aqui dizendo: pastor, eu fui estúpido, eu perdi muita coisa, o sangue de Jesus te perdoa hoje, e eu declaro um recomeço na tua vida hoje. Eu declaro que as tuas lágrimas não serão lágrimas de ódio, não serão lágrimas de culpa, não serão lágrimas de raiva, não serão lágrimas de dizer: mata aquele vagabundo, mata aquele desgraçado. Serão lágrimas de dizer: Senhor, eu quero ser alguém novo. Senhor, eu quero ser alguém cheio do teu Espírito. Senhor, eu quero ser alguém tomado da tua glória. Senhor, eu quero falar em línguas. Senhor, eu quero ser cheio da tua presença. Eu libero as pessoas que me fizeram mal, eu libero as pessoas que me enganaram, mas a culpa é minha. Eu troquei uma Ferrari por um patinete, mas a partir de agora o ciclo da estupidez acabou. Fala comigo: o ciclo da estupidez acabou. Levanta as duas mãos e fala bem alto: o ciclo da estupidez acabou. Mais alto: o ciclo da estupidez acabou. Chega! Em nome de Jesus, chega! Nós não seremos estúpidos. Curva a sua cabeça. Esquece o que fizeram. Passado não se edita. A gente não tem como voltar. Não é uma questão de ser justo ou não. E realmente Jacó não era flor que se cheire. Mas eu não posso querer que alguém se responsabilize por algo que é minha responsabilidade. E talvez há anos você tenha chorado. Há anos você deita e começa a chorar e se lamenta: maldito dia que eu conheci o fulano, maldito dia que eu encontrei aquela pessoa, maldito dia que eu confiei nele, maldito dia que eu fui fraco. E durante anos esse choro tem acompanhado você, tem feito parte dos seus dias. Mas é um choro inútil, porque embora você tenha chorado muito, alguns vão até para frente do espelho e se contemplam chorando, e aí choram ainda mais, porque tem dó de si mesmos. Mas embora tenha pedido com lágrimas, Esaú não foi capaz de reverter o decreto, porque a lágrima era uma lágrima banhada em ódio, raiva, fúria. E Deus não precisa que você faça isso. Deus sabe tudo o que aconteceu. Lágrimas que mudam são lágrimas de saudade pela presença de Deus. Lágrimas que dizem: Senhor, me ajuda. Eu não quero mais ser assim. Eu quero a tua presença na minha vida, Senhor. Eu não quero mais carregar essa marca. O que eu perdi, tá bom. Eu não tenho como resgatar mesmo. Mas eu quero viver de novo. Eu não vou me lamentar mais pelo tempo. Eu não vou me lamentar mais pela minha ingenuidade. Eu vou transformar tudo isso numa escola. Mas a partir de agora, Senhor, transforma-me. Transforma-me. Transforma a minha mente, transforma o meu coração, transforma a minha vida. E se for preciso chorar, eu vou chorar. Se for preciso cantar chorando, eu vou cantar chorando, porque minhas lágrimas não serão lágrimas de estupidez. Eu não vou mais ficar caindo no mesmo buraco, eu não vou mais encontrar pessoas do mesmo padrão, eu não vou ser um doente da cabeça, que sofre na mesma coisa a vida inteira. Eu quero problemas novos, eu quero enfrentar dificuldades novas, eu não vou ficar nessa redoma, eu não vou ficar nesse ciclo de o tempo todo agoniado, eu não vou, e eu só quero chorar por uma coisa: encha-me da tua presença. Vai pedindo a presença de Deus para a sua vida, vai pedindo a presença de Deus para o seu coração.
Vai dizendo: Senhor, me ajuda nesta manhã, Senhor. Eu quero ser alguém diferente. Eu quero ser um marido diferente. Eu quero ser uma esposa diferente. Eu quero ser uma mãe diferente, Senhor. Eu não quero ser diferente por conta dos outros, não. Eu quero me arrepender de verdade, Senhor. Eu quero mudar o meu jeito de ser. Eu quero mudar o meu jeito de falar, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu sozinho não consigo. Eu sozinho não posso, Senhor. Mas chega dessa agonia na minha vida. Chega dessa atmosfera de luto. Chega dessa vida pesada, essa vida cheia de amargura, essa vida cheia de culpados, essa vida onde as pessoas que se reúnem ao meu lado são tudo fofoqueiro, carniceiro. Eu não quero andar ao lado de urubu, mas não, eu quero andar ao lado de gente que olha para frente. Eu quero andar ao lado de gente que sonha os teus sonhos. Eu quero estar perto de gente que me leva para adoração, para o louvor. Eu quero estar perto de gente que vai lembrar que apesar das burradas que eu fiz, Deus ainda pode me erguer, Deus ainda pode me pôr em pé, Deus ainda pode perdoar os meus pecados, Deus ainda pode me dar um futuro glorioso. Ei, eu não sei quem você é, mas hoje você vai sair desse culto com a cabeça erguida, porque Deus hoje vai libertar você desse padrão. Deus hoje vai libertar você dessa ruína. Pai, eu apresento a vida dos teus filhos, todo padrão, Senhor, que se instalou na nossa cabeça, que tem nos feito, Senhor, infelizmente, repetir erros atrás de erros, más escolhas atrás de más escolhas, e nós sentimos pena. Esse padrão é quebrado agora, em nome de Jesus. Não vai prevalecer, não vai torturar nossa cabeça, não vai destruir os nossos sonhos. Nossas lágrimas serão lágrimas de buscar mudança. Nós oramos agora e eu abençoo você. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Vamos colocar em pé. Se você pudesse colocar em pé, coloque a mão sobre a sua cabeça. O diabo quer a sua cabeça. Coisa boa é ter cabeça boa. Você vence com a cabeça e você perde com a cabeça. Esaú perdeu tudo porque não soube controlar a fome. E se a ansiedade está tentando torturar você nesta manhã, a ansiedade está colocando uma faca no seu pescoço, dizendo: decida logo, decida agora, faça tudo rápido, vai lá, você está atrasado. Eu quero que você lembre que o teu Deus não perdeu o controle. Eu quero que você lembre que no céu não tem correria, porque tudo no céu tem controle e domínio. Eu quero que você lembre hoje que a sua fome não é sinal de que você tem que aceitar as comidas. O teu Deus não vai te faltar. O Salmo 23 diz: eu sou o pastor e nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Coloque a mão na sua cabeça. Pai, eu abençoo a mente do teu povo. Senhor, eu abençoo a cabeça deles. Toda fome, toda urgência, todo desespero, toda necessidade de chorar por algo que não importa, todo padrão de estupidez agora, pelo sangue de Jesus nós quebramos e declaramos vida, declaramos libertação, declaramos avivamento, declaramos a tua boa presença sobre eles. Alcança-os, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.